Amém. Glória a Deus. Livro. Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Feliz por estar com os irmãos mais uma vez. Aleluia. E nesta feita, revendo muitos amigos. Glória a Jesus. Que aqui está conosco, abrilhantando esta festa para o Senhor. Deus abençoe. Deus maravilhoso. Os irmãos, os departamentos, os conjuntos, as caravanas. Glória a Jesus. O certo é que o Senhor está aqui. Glória a Deus. Tem uma palavra nos nossos corações. Glória a Jesus. Tenha paciência comigo. Glória a Deus. E vai dar tudo certo. 1 Reis, capítulo número 13, versículo número 18. É a nossa meditação. Glória a Jesus. Tornou-lhes ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Abre parênteses, porém, mentiu. Fecha parênteses. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, diante do versículo a qual nós lemos e os irmãos acompanharam, estamos diante de um agravante muito grande quando o assunto diz respeito à nossa caminhada, nosso credo. Glória a Jesus. E mediante tudo isso, nós precisamos estar atentos quanto a esses perigos que têm rondado o povo de Deus nesses últimos tempos com mais relevância, de maneira que o intuito do maligno é roubar a nossa salvação, desvirtuar, deturpar a palavra do Senhor, de maneira que nós venha, glória a Jesus, perder a nossa bênção, que é a salvação. Glória a Jesus. Mas, diante do grande amor de Deus para conosco, Deus ainda usa de misericórdia. Precisamos voltar um pouco atrás e entender o que se passou no capítulo número 13 do livro de 1 Reis. Diz a Bíblia, queridos, que Deus chama um povo. Separe esse povo para que possa ser chamado seu, exclusivo, menina dos seus olhos. Glória a Jesus. E diante da chamada de Deus para Abraão, e de Abraão surgem os hebreus, Israel. Glória a Deus. De lá para cá o povo, ele caminha, glória a Jesus, na direção de Deus. Deus sempre cuidando do povo e dando direção ao seu povo, porque Deus sempre faz assim. Deus nunca chama alguém para ter uma vida alheia e viver como uma folha seca, perdida, sem direção. Deus chama, Deus dá direção, Deus mostra o caminho, Deus nos ensina. Glória a Jesus. Deus, ele apresenta um belo caminho para que eu e você possa trilhar e ser salvo. Diante dessas verdades, a Bíblia diz que Israel se desviou-se. Israel, por longo tempo, por sua desobediência, pecou muito. De maneira, queridos, que passaram Moisés, que passaram, glória a Jesus, Josué, que passaram todos os juízes que julgaram Israel, bendito seja Deus, de maneira que o último deles foi Samuel. Já quando Samuel está no seu ofício ministerial, exercendo juízo sobre a nação, mostrando ao povo o caminho que deveria trilhar, seguir, Israel mais uma vez resolveu olhar lá para fora, resolveu olhar para as nações inimigas e diante da presença de Samuel pediram um rei, assim como os pagãos o tinham, para que pudesse regê-los de maneira que Deus viesse
conceder o desejo do seu coração. A Bíblia diz que Deus concede. Samuel fica triste, lamenta, mas Deus disse a Samuel: Samuel, não fique triste, porque esse povo não tem te rejeitado. Não é o teu ministério que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Deus concede o desejo do coração do povo. Saul governa por 40 anos. O reinado de Saul não agrada a Deus. Deus levanta aquele que lhe agrada. E sobre o reinado de Davi, Deus faz promessas perpétuas. Sobre o reinado de Davi, seu servo ungido, segundo o seu coração, Deus está presente no seu reinado de maneira que é próspero. Glória a Jesus, que agrada ao Senhor. Davi morre como todo ser humano. Diz a Bíblia que reina Salomão no lugar de Davi. Salomão se torna o homem mais sábio do mundo, porque no início do seu ministério, no início do seu reinado, Salomão deu ouvidos à voz de Deus. E aqui eu já entro com a verdade para a nossa educação espiritual esta noite. Enquanto nós dermos ouvidos ao Senhor, nós seremos prósperos. Enquanto nós pararmos para ouvir a sua voz, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, nós seremos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Glória a Jesus. Contudo, queridos, diz a Bíblia que Salomão, já na sua idade, glória a Jesus, ele resolveu abandonar o Senhor. Salomão se desvia, por incrível que pareça, no fim dos seus dias, ele se curva a Astarote. Glória a Jesus. Salomão, ele vai desagradar o Senhor, de maneira que Deus, olhando tudo isso, Deus não se agrada. Então, no reinado de Salomão, o próprio Salomão olha no capítulo número 12 e percebe no seu reinado um jovem. Glória a Jesus. Capaz, disse Salomão com suas palavras, vendo Salomão que Jeroboão era um jovem corajoso e capaz e laboroso. Aleluia. Salomão constitui como chefe. Então Jeroboão sai de Jerusalém e vai, glória a Jesus, para uma terra distante. Nesse período, nesse percurso, Deus levanta um profeta por nome Aías. Não se esqueça do nome do homem de Deus, Aías. Aías encontra com Jeroboão pelo caminho. Aías está revestido de um manto novo. E diz a Bíblia, queridos irmãos, que quando Aías encontra Jeroboão, Aías pega aquela capa, aquele manto novo, rasga aquela capa em 12 pedaços, a põe sobre as suas mãos e olha para Jeroboão e diz: toma 10 pedaços para você. Então Jeroboão põe a mão, tira 10 pedaços, e o homem de Deus agora vai dar a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor de Israel, Deus vai te dar 10 tribos de Israel. Deus vai rasgar o reinado de Salomão, porque Salomão se desviou-se, Salomão abandonou o caminho, Salomão não deu mais ouvidos à verdade do Senhor. Então Jeroboão tomou posse daquela promessa e Deus lhe disse: seja como o meu servo Davi, ande nos meus caminhos, obedeça os meus mandamentos. Glória a Jesus. E o teu reinado será muito próspero. Salomão, no fim dos seus dias, morre. Levanta-se então seu filho Roboão, moço, de pouca idade, inexperiente. E quando Roboão assume o trono, diante das imparcialidades e das dificuldades que o reino enfrentava, diz a Bíblia que Roboão, usando da sua inteligência, chama os anciões, os mais velhos, e senta com eles e diz: eu quero um conselho de vocês. O que eu devo fazer para o povo, glória a Jesus, se achegar a mim e passar a reinar junto comigo? O que eu devo fazer para que o povo não esteja áspero como foi com meu pai?
Então os homens mais velhos que deram conselhos a Davi, que deram conselho a Salomão, agora eles estão aconselhando a Roboão, dizendo: o teu pai colocou um jugo muito pesado sobre o povo. É pesado que Salomão impôs sobre os hebreus, sobre os israelitas. O jugo é injusto. E os anciões estão dizendo: alivie o jugo, amanera o jugo, que o povo será com você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O conselho dos anciões não soou agradavelmente nos ouvidos de Roboão. Então ele resolveu ir para os jovens. Reuniu-se com os jovens, e a Bíblia diz que os jovens pela qual Roboão procura são aqueles que cresceram junto com eles, parceiros. Aleluia! O que vocês me aconselham? O que eu devo fazer para que esse povo me respeite e me obedeça e me sirva com fidelidade? Os jovens têm experiência. Isso não é um defeito. Em razão da pouca idade, os mais velhos viveram coisas que nós não vivemos. E disse Jó, no auge da sua sabedoria, que com os velhos, aqueles que têm os cabelos brancos, estão a sabedoria. Meu Deus! Ei, jovem, ouça os conselhos de quem tem mais idade. Glória a Deus! Para que você seja próspero. Os jovens que eram parceiros de Salomão, de Roboão, disseram: Salomão foi passivo com o povo. Coloca o fardo ou o jugo mais pesado, que o povo te obedece. Então o povo se reuniu. Roboão vai dar resposta ao povo. E Roboão ouviu o conselho dos jovens, ignorou o conselho dos anciões, de maneira que ele disse para a congregação: o meu dedo mindinho é mais pesado ou mais grosso do que o lombo do meu pai. Se meu pai colocou um jugo de ferro sobre vocês, eu os colocarei com um jugo de escorpiões. Lembra do que disse Isaías? Lá no caminho a Jeroboão, Deus vai te dar. Toma posse. O povo se rebela. O povo não aceita o reino. Jeroboão é constituído rei sobre 10 tribos de Israel. E Roboão fica apenas com 2. Deus cumpriu a sua promessa sobre a vida de um jovem valente, valoroso, laborioso, capaz. Deus viu em Jeroboão a capacidade. Você jovem, tem vigor físico, cheio de vida. Aleluia! Deus investe em Jeroboão. Vai ser melhor do que Roboão. Vai ser melhor do que aquele que se iniciou no fim dos seus dias, Salomão. Mas o primeiro acontecimento do reinado de Jeroboão, a Bíblia diz que Jeroboão, ele toma conselhos. Ele analisou tudo isto e disse, depois da divisão: se o povo for para Jerusalém adorar, o coração deles vai amolecer de novo. Eles vão voltar a servir Roboão. Eles vão me matar. Tomou Jeroboão conselhos. Fundiu 2 bezerros de ouro. Colocou um em Berseba e outro em Dan. Constituiu sacerdote segundo o seu bel prazer, sem ser da linhagem de Levi, e passou a adorar nesse templo, nesse altar.
E disse para a congregação de Israel, apontando para os bezerros de ouro feito com obra de fundição: eis aí o vosso Deus que tirou vocês lá do Egito. Eis aí o vosso Glória a Deus. Deus que vos tirou do Egito com mão forte. Deus investiu tanto em Jeroboão. E quando o poder chega, a primeira coisa que ele faz é se desviar e desviar o povo. Graças a Deus, tu és fiel, Jesus. Deus maravilhoso, aleluia. A Bíblia vai nos declarar no livro de Números, capítulo 32. Glorificado seja o Senhor. Deus leva Moisés ao alto do monte. Moisés passa ali um grande período de tempo ouvindo as instruções de Deus para o povo acerca das leis para o povo de Israel, para o povo não pecar, para o povo viver bem, para o povo viver em paz, em harmonia com Deus, ser próspero, para o povo ter a comunhão com Deus. Deus estava estabelecendo as leis, o povo estava embaixo. Moisés se demora, porque não tem pressa, irmãos, de sair da presença de Deus. Eita, Jesus, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Moisés está no alto recebendo as instruções. O povo está embaixo em agonia, porque há pessoas, a gente que não sabe esperar, são impacientes. E o povo se cansa. De maneira que se aproximaram de Arão e disse: Arão, faz deuses para nós. Moisés não se sabe onde anda, não volta mais. Arão, vendo aquela opressão do povo, oprimido pelo povo, Arão disse: tirem as argolas das suas orelhas. E trouxeram aqueles objetos. Arão joga no fogo e sai ali um bezerro de ouro. Glória a Deus, aleluia. O povo está embaixo. O bezerro está sendo adorado. Deus está no alto do monte com Moisés, lavrando os mandamentos e dizendo para Moisés: diga ao povo. De repente o diálogo de Deus com Moisés é interrompido, porque Deus disse: Moisés, Aleluia. Glória a Deus, o teu povo Meu Deus. já se desviou, Moisés. Aleluia. Desce, porque eu vou entrar com ira e vou acabar com eles. Não se preocupe, porque de você eu levantarei uma outra nação, mas esses eu mato. Aleluia, Deus. Moisés clama e intercede pelo povo como um Cristo que intercede por nós. glória a Deus, aleluia. Mas glória a Deus. Glorificado seja o Senhor. A Bíblia diz que Deus se arrepende do mal que ia fazer ao povo. Moisés desce diante daquela situação. Moisés condena aquela ação e a adoração àquele bezerro. Moisés proclama e o povo se arrepende. Aleluia. Agora Jeroboão leva Israel para o mesmo caminho. Bezerros estão em Berseba sobre um altar, e bezerros estão em Dan sobre outro altar. De maneira, queridos irmãos, que diz a Bíblia no capítulo 13, no verso de número 1, Glória a Deus, aleluia. que Deus, Glorificado seja Deus. por sua ordem, envia a Betel um profeta. Aleluia. Aleluia. Tenha paciência comigo. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado. O reino havia dividido. A congregação de Judá
Quando Roboão quis se levantar contra Jeroboão, Deus levanta o homem de Deus por nome de Semaias e disse: não vá, não se levante contra os teus irmãos. Estão aqui, outros aqui, mas são irmãos. Ô glória! E disse o Senhor por intermédio de Semaias: porque eu o permiti. Glorificado seja Deus. Agora está em Betel, porque o povo já não mais podia ir a Jerusalém, porque o rei havia proibido. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Betel, segundo o que nós aprendemos com o nosso patriarca Jacó, Gênesis capítulo 28, é a casa de Deus. Ô glória! Aleluia. Na sua caminhada, fugindo do seu irmão Esaú, pelo deserto de Parã, Jacó, cansado de uma longa caminhada, versículo 10, capítulo 28 de Gênesis, a Bíblia diz que Jacó deita-se, pega uma pedra, faz dela um travesseiro e ela dorme. E quando dormia, o Senhor se revela em um sonho. E diz a Bíblia que o sonho que Jacó teve era de uma escada que o topo atingia ou chegava até o céu. E ele via anjos do Senhor subindo e descendo sobre a escada. Essa escada também Natanael a viu. Glória a Jesus, lá no capítulo de número 2 do livro de João. Quando Jesus disse para Natanael: se tu creres em mim, Aleluia! é a mesma escada que dá acesso ao pecador ao céu. É Jesus. Jacó, no seu sonho, ele vê a escada, despertando o sono Jacó. E disse o patriarca: Glória a Deus. Aleluia! está o Senhor. E eu não sabia. Eita, é mistério! Aleluia! Aleluia. Deus. É soberano, meu Deus. Glorificado seja. Aleluia! Ele está aqui. Ô glória! Percebendo isso, disse Jacó com suas palavras: quão terrível é este lugar. Porque a porta do céu. Glória a Deus. Jacó pega a pedra, faz a pedra uma coluna, levanta o altar e unge. E disse: está consagrado. Aqui é Betel, casa de Deus. Porque aqui ele está. Glorificado seja o Senhor. Em Betel, nos dias de Jeroboão, na casa de Deus está um bezerro sendo adorado por toda a congregação. E nesta noite eu vim denunciar. Não se engane. Glória a Deus. Aleluia. Mais fiel, Jesus. Aleluia! Diante do altar, o bezerro, Jeroboão, aquele a quem ungiu o Senhor, a quem Deus confiou o ministério, o reino. Tu és santo, Jesus. Aleluia, Jesus! Ô glória! Além de se desviar, desviou o povo. Aleluia. Tu és santo. É forte! Aleluia! Aleluia. Aí Deus usa um profeta de Judá. A Aleluia! Bíblia diz que era um profeta novo. Glória a Deus. E disse o Senhor: vai lá. Glória a Jesus. Aleluia. Se fosse nos dias de hoje, talvez o profeta teria dito: mas os irmãos são no ministério. Se desviaram, se rebelaram. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glorificado seja o teu nome.
Saiu de Judá o profeta novo e vai a Betel. Meu Deus! Oh, glória a Jesus! Lá vem o profeta e Deus lhe disse uma coisa, eu lhe digo. Eita, Jesus é forte. Quando você for lá, entrega o recado, entrega a palavra, fale tudo que eu lhe mandar. Porém, não volte pelo mesmo caminho. Eita, Jesus. Não entre na casa de ninguém, não beba água e não coma pão. Aleluia. Lá vai o profeta. O culto está acontecendo em Israel, diante do altar em Betel. Está ali toda a congregação, vendo a aberração de Jeroboão sacrificando sem ser sacerdote. Aleluia. E lá vem o homem de Deus se aproximando, não tem nome. Também não importa. Deus usa quem quer, na hora que quer, quando quer, para quem quiser. Ô, glória. Aleluia. A nossa geração se acostumou a idolatrar homens. Eita, Jesus é forte. Para muitos só serve se for conhecido, se tiver nome, se tiver cartaz na internet. Para muitos só serve, glória a Jesus, se fazer um movimento, fazer um negócio. Aleluia. Mas Deus usa quem quer. Ô, glória. De repente surge no meio do culto um profeta novo, visitante de Judá e Israel. O culto está acontecendo, o povo está alegre, há sacrifício sobre o altar, há alegria, há dança, há música. Mas de repente o profeta novo que veio de Judá levanta a mão. Clamou em alta voz de maneira que todos pararam. Glória a Deus. Altar, altar, assim diz o Senhor. Aleluia, meu Deus. Vai nascer um Ô, glória. que vai sacrificar sobre você Glória a Deus. Aleluia. e sobre os ossos desses sacerdotes que estão sacrificando de forma errada, que estão em pecado. Deus louvado. Aleluia. Ouvindo a mensagem, Jeroboão tirou-se, porque assim desviado não gosta de verdades. Misericórdia. Quando Deus fala, o desviado logo fica raivoso. Glória a Deus. Essa mensagem não é para mim, é para o irmão fulano de tal. Glória a Deus. É para a irmãzinha lá, é para o irmãozinho cá. Olha aí. E de repente Deus está falando é com você, querido. Jeroboão se enche de ira, Glória a Deus. levanta o braço e vai ameaçar o profeta, que não tem nome, mas não importa. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus, que nós somos sal. O sal não precisa aparecer. Aleluia. Quem precisa aparecer é Jesus no culto. Quando o Glória a homem Deus, faz aleluia. culto, glória a Jesus, deixe de vir à congregação. Porque se Jesus não for prioridade nas nossas vidas, nós estamos fazendo tudo errado. Aleluia. Se Jesus não for prioridade no nosso culto, o nosso culto não é aceito ao Senhor. Aleluia. Então Jeroboão ameaça. Meu Deus. Quem é você? Com que autoridade? Não te convidamos. E diz a Bíblia que ele ergue o braço e o braço seca, de maneira que ele não podia recolher. Glória a Deus. E o profeta disse que há um sinal da parte de Deus, o altar vai se fender no meio. As cinzas dos sacrifícios vão voar pelo chão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O altar se fende
que o sinal de Deus acontece. O braço está seco. Agora Jeroboão intercede ao profeta, dizendo: roga a Deus por mim, para que eu possa recolher meu braço. O negócio está esquisito assim, está desconfortável dessa maneira. Interceda por mim. Lá vai o profeta novo, clamando a misericórdia. Senhor, perdoa ele. Glória a Deus. Não leve em conta, papai, a ignorância. Deus como ama o ser humano de uma tal maneira. Deus concede que o braço de Jeroboão volte ao normal. Aí Jeroboão, agora temente a Deus, ele disse para o profeta: venha comigo na minha casa, coma pão, beba água, recupere as forças. Meu Deus. E disse o homem de Deus: não posso, porque o Senhor me disse: não coma pão, nem beba água. E foi-se embora pelo caminho diferente pela qual ele veio. Capítulo 13, verso 11. Já que eu começo, irmãos. Havia em Betel, ou seja, na igreja, um profeta velho. Eita, Jesus. O negócio vai doer. Aleluia. Havia em Betel um profeta velho. Por que Deus não usou o profeta da igreja? Aleluia. Por que Deus não usou o profeta da igreja para protestar contra aquela aberração? Aleluia, meu Deus. Deus Todo-Poderoso. O pecado que desagradou a Deus. O profeta velho amoldou-se ao costume, Aleluia. a mesmice e ao sistema maligno. A Bíblia diz que ele não estava no culto. Os seus filhos vieram lhe reportar mensagem: meu pai, o senhor não sabe, o culto hoje foi um negócio diferente. De maneira que os seus filhos lhe disseram: veio um homem lá de Judá, fez um rebuliço grande na congregação, de maneira que ele lhes narrara os fatos, o que aconteceu no culto. E o profeta velho agora disse aos seus filhos: me digam, por que caminho foi este homem? Eles lhe mostraram o caminho. O profeta velho manda os filhos aprontar jumento. Apronte o jumento, saiu depressa. Lá adiante está o profeta novo, debaixo de um carvalho e uma sombra. Aleluia. Glória a Jesus. Chega o profeta velho do sistema que condiz com o pecado, que não tem mais coragem de protestar, de falar a verdade. Glória a Jesus, de entregar o recado de Deus, de mostrar os erros e o caminho verdadeiro diante do homem de Deus, e disse: porventura és tu o profeta novo que veio de Judá? Ele disse: sou eu. Ele lhe disse: pode comigo, vamos lá em casa, tomar aquele café, com aquele pão, beber aquela água, para que você recupere as suas forças. Meu Deus. Glória. E o homem de Deus disse: não posso, porque o Senhor me disse: não entre na casa de ninguém, não coma pão nem beba água.
Aí entra o texto e aonde nós vamos ministrar esta noite. O profeta velho olhou para ele e disse: eu sou profeta que nem você. Glória a Deus. Somos iguais. Aleluia. Servimos o mesmo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. E um anjo, presta atenção. E um anjo me falou que eu viesse até você. Glória a Deus. Aleluia. Ele convencesse a voltar, entrar na minha casa, comer pão e beber água. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Agravante de tudo isso é que abriu-se parênteses e há uma definição, porém mentiu o profeta velho. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Percebe, irmãos, que nós estamos vivendo dias semelhantes, Glória a Deus. Aleluia. onde o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus está sendo confrontado de uma tal maneira que muitos têm se deixado se desviar. Glória a Deus. Aleluia. E não precisa estar fora da congregação, estão desviados dentro de casa. Glória a Deus. Aleluia. Estão acreditando em ideais errados. Glória a Deus. Estão sendo motivados por forças erradas. Primeiro, ele se diz profeta, mas nunca protestou contra o pecado de Jeroboão e da congregação. Glória a Deus. Aleluia. É omisso, Deus seja louvado. Aleluia. é condizente com erro. Glória a Deus. E diante daquilo que nós aprendemos com o próprio Deus, no chamado de Deus a Ezequiel ao ministério, Deus disse para Ezequiel no capítulo 2, quando Deus está chamando Ezequiel ao ministério, Deus está dizendo a Ezequiel acerca das suas responsabilidades. E Deus está dizendo: se eu lhe mandar dizer a alguém que se arrependa do seu mau caminho, e se você não disser e essa pessoa vier morrer, você é culpado. O sangue dessa pessoa eu vou cobrar de você. Meu Deus. Aleluia, Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe qual é o problema, irmãos? Glória a Jesus. O texto está dizendo, o próprio profeta velho disse: um anjo Glória a me falou, enquanto o profeta novo recebeu a ordem do Senhor. Deus de Muitos têm sido enganados por esse movimento. Aleluia. Anjo aqui, anjo ali. Glória a Deus. Aleluia. É santo. Deus Nós temos de poder. Aleluia. diretamente do céu Glória a Deus. a palavra de Deus revelada aos homens. Grande é o teu poder. Não precisa de anjo, Aleluia, Deus. de movimento. Não se engane. Deus, aleluia. O profeta velho enganou o profeta novo com uma mensagem errada. Sou que nem você, homem. Sou profeta. Sou crente. Meu Deus. Aleluia. É estranho, irmãos. Alguns cristãos, esse evangelho dos últimos dias,
A gente vê crentes fazendo coisas Aleluia. que chega a espantar. Glória a E o Deus. irmão, na maior normalidade, isso pode. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Não tem nada a ver. Deus também me usa. Meu Deus. Glória a Deus. Deus também fala comigo. Aleluia, Deus. Eu também sirvo a Deus, ando com a Bíblia, vou pro culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. É estranho, nós percebemos na nossa geração Aleluia. uma distorção da palavra de Deus. Glória a Deus. Evangelho que Cristo nos ensinou não é isso, irmãos. Não é vivermos de qualquer jeito, de qualquer maneira, como se tudo estivesse bem, como se Deus fosse obrigado a aceitar qualquer coisa que eu ofereça para Ele. Não! Glória a Deus. Aleluia. 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 Grande é o teu poder, Senhor da glória. Aleluia. Ele não aceita qualquer coisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diante da congregação, Malaquias escreve o retrato do culto de Israel. Glória a Deus. A igreja estava tão desviada Deus, que poder. que estava levando para o culto para oferecer a Deus Glória a Jesus. cordeiro cego. Glória a Deus. Estava oferecendo para Deus cordeiros mancos. Deus seja louvado. Deus. Culto defeituoso. Grande é o teu poder. Então Deus se levanta usando o profeta Malaquias dizendo: Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. O filho honra o pai, isso é uma obrigação, é mandamento. O servo honra o seu senhor. E Deus pergunta para a congregação: se eu sou o vosso pai, aonde está a minha honra? Glória a Deus. Aleluia. É forte, Jesus. É dessa maneira que vocês estão me honrando, trazendo para mim o que não presta, Glória a Deus. me oferecendo esse culto de qualquer jeito, Eita, Jesus. dessa maneira. Aleluia. Se eu sou o vosso Senhor, cadê o respeito para com a minha pessoa? Ô, glória. E disse Deus: levem esse cordeiro à presença do governador para ver se ele recebe. Levem esse cordeiro à presença do governador para ver se ele recebe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso é uma verdade que você já sabe. Aleluia. Não é qualquer culto que Deus recebe. Ô, glória. Aleluia. Aleluia, glória. Amém. O anjo me falou. Aí o profeta novo troca aquilo que ele ouviu diretamente do Senhor e vai dar credibilidade a uma mensagem estranha, Glória a Deus. que segundo o próprio profeta velho, foi um anjo que lhes revelou, que lhe entregou. Ei, querido, não coma qualquer coisa, se não for Bíblia, rejeite. Se não for a palavra do Senhor, não serve para você, não serve Glória para a mim, Deus. não serve para Aleluia. Deus. Se não for essa palavra, essas verdades, esse evangelho, Glória a Deus. Aleluia. para nutrir o nosso espírito, a nossa alma, rejeite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você esperasse uma mensagem Deus, grande Deus. Aleluia. de autoajuda, quem sabe, Grande é o teu poder. que lhe fizesse você pular. Glória a Deus.
Mas sabe por que Deus quer tratar conosco nesses últimos dias? Porque Ele está voltando. E tem muita gente aí que precisa se consertar. Ô, glória! Tem muita gente na igreja que precisa aceitar Jesus de novo. Tem muita gente na igreja que precisa confessar o nome do Senhor. Confessar o seu pecado. Deixá-lo para trás. Se arrepender para alcançar a misericórdia de Deus. Eu entendo, queridos, que nós estamos vivendo dias trabalhosos, como disse Paulo ao jovem Timóteo. Se fôssemos entrar no mérito de algumas temáticas que a palavra do Senhor nos impõe, nos apresenta como regra de fé e como compromisso que nós temos com Ele, eu tenho certeza que nós nesta noite não teríamos tempo suficiente, mas os nossos dias, aonde o inimigo tem trabalhado tanto para nos enganar, aonde o próprio Jesus disse que era um dos sinais, fique atento. Mateus capítulo 24, versículo de número 5. Disse Jesus aos seus discípulos: vede que ninguém vos engane. E ele começa a detalhar passo a passo acerca do princípio das dores, ou do que aconteceriam, indicando o princípio desses acontecimentos. Mas Jesus, ele tem dito que um dos acontecimentos era o engano, a disseminação do erro, a distorção da palavra, a propagação da mentira e do engano em cima dos púlpitos. Essa mensagem, queridos, fica para a nossa reflexão, porque é um homem de Deus, que Deus usou poderosamente diante da congregação de Israel, diante daquele pecado e daquela situação que se encontrava Israel, foi enganado, deixou-se levar por uma mensagem que lhes agradou os ouvidos. A mensagem é boa, o profeta tem mais idade, é mais velho, tem muito tempo na casa de Deus, e ele está dizendo que agora não é mais o Senhor que fala com ele, é um anjo. Coitado de nós que temos ignorado nos nossos últimos dias essa palavra, temos deixado ela em cima de uma estante, e temos jogado ela lá, e temos dado muito crédito a mensagens estranhas que estão surgindo dos nossos públicos. Ô, glória, é verdade, aleluia! É permissível que já não mais existe a transformação e a mudança de vida. Vai falando aí, Jesus, ô, glória! O evangelho que não mais prega sobre o novo nascimento, alguém que está vivendo todo errado na igreja e diz que nasceu de novo. É a mesma criatura velha, com as mesmas obras, com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, nunca aceitou Jesus. Ô, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! E está dizendo para o povo, não tem nada a ver. Faça. Todo mundo está fazendo. É desse É jeito! modernidade. Isso é coisa do passado, dos irmãos mais velhos. Eles não sabem o que é bom. E o povo tão lindo. E Jesus tem dito, são muitos os chamados, porém os escolhidos que subirão no dia do arrebatamento são poucos. Muitos professam ser cristão. Um país como o nosso,
diz que, na sua grande maioria, ser cristão, segundo o dado do IBGE, Glória a Deus. Aleluia. é o país mais violento do mundo. Aleluia. Aí fora, os brasileiros são conhecidos como preguiçosos, ladrões. Deus. Isso é o retrato do cristianismo. Glória a Deus. Porque se nós verdadeiramente somos cristãos, nós amamos. Aleluia. Deus de poder. Aleluia. Disse Jesus para a sua igreja, algo que eu ministrava ali na casa do irmão no domingo. Glória. Diante do acontecimento da última ceia, da imparcialidade, do traidor, daquela situação constrangedora, Jesus levantou-se diante dos apóstolos e disse: um novo mandamento eu dou a vocês. Glória a Deus. Aleluia. Que vocês se amem. Deus de poder. Aleluia. Amem uns aos outros como eu vos amei. Aleluia. Ai, Deus. Cristo me amou de uma forma incondicional. Ele olhou para mim e não viu os meus muitos defeitos, minhas limitações, minhas falhas. Simplesmente me amou. Aleluia. E Jesus tem dito aos seus discípulos: é um mandamento novo. Se amem como eu amei vocês. Será que eu tinha amado meu irmão como Cristo me amou? Será, irmão? O que a igreja tem vivido? Esse mandamento de Deus. Aonde Jesus disse na sequência, dizendo: fazendo assim, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Não é por pregar bonito, não é por cantar bem, não é por fazer parte de um departamento, não é por estar aqui em cima bem vestido e trajado. É seu amado irmão. Glória a Deus. Aleluia. E nos aguarda, queridos, é o céu. Se eu não desejar o céu, eu estou aqui em vão. O que nós estamos fazendo aqui? Abdicarmos de todos os prazeres que o mundo oferece, para não chegarmos lá, é perda de tempo. Nós precisamos estar inseridos e com essa palavra na nossa mão, no nosso coração. E essa palavra só vai ter efeito, queridos, quando sair do papel e eu colocá-la em prática. Oh, Muitos glória. a Bíblia com amuleto, carrega para lá, carrega para cá, bota debaixo da cabeça. Não serve! Se não praticarmos, ela não serve como amuleto. Oh, glória. Precisamos nos alimentarmos, disse Deus. Ezequiel, come do rolo, Ezequiel. Aleluia. Glorificado seja Deus. Aleluia. E Ezequiel disse, queridos, que ali naquele rolo, o que ele via era AIDS, dores. Mas quando ele começou a comer gosto de mel, Eita, Jesus. Aleluia. só é doloroso, irmãos, se não aceitarmos. Só é doído se rejeitarmos. Aleluia. Aleluia. Disse Paulo, dando a igreja de Corinto, a igreja mais avivada do Novo Testamento. Tinha todos os dons. É um exemplo, mas tinha problema como em todo canto. 1
1 Coríntios capítulo 13. Versículo número 4, Paulo está aqui dando a definição do que é o amor. E Paulo define o amor dizendo: o amor é paciente, benigno, Glória a Jesus. não faz mal. E nós queremos nos matarmos uns aos outros. Queremos ver o insucesso um do outro. Que tipo de evangelho é esse? Que eu me alegro com a tristeza do irmão, com a derrota do irmão, com a pena do irmão. Que evangelho é esse? Aleluia. Deus disse para Oséias no capítulo 4, verso 6, que o meu povo perece por falta de conhecimento. O profeta novo, ele tinha ouvido de Deus. Não volte. Deus não nos chamou para voltar atrás, para regressar no caminho, para olharmos para trás. Não volte. A chamada ministerial, queridos, minha e sua, é avante, é para frente. Oh, glória! Disse Jesus aos seus discípulos: aquele que põe a mão no arado e olhar para trás não é apto para o reino de Deus. Aleluia. Deu credibilidade à mensagem do profeta velho, dizendo: a mensagem agora é diferente, não é mais o Senhor, é o anjo, agora é o anjo que fala. Oh, glória! Percebe Aleluia. a gravidade que nós estamos vivendo? A igreja vive de movimento. Se sabe muito pouco a respeito, glória a Jesus, da moralidade de Deus para o cristão. Estamos vivendo dias cada vez mais difíceis, onde os cristãos cada vez mais são imparciais, insensíveis, glória a Deus, mundanos, terríveis. Aleluia. Porque estamos abandonando esse princípio e essa palavra. Estamos deixando levar por uma mensagem nova, estranha. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. O anjo me falou, profeta. A Bíblia diz que ao final da mensagem, ali está o Senhor dizendo: porém, mentiu. A mentira tem prevalecido em muitos altares. A mentira tem ganhado cada vez mais espaço em muitos altares. E eu lhe provo. Paulo disse que nos últimos dias se levantariam falsos doutores, mestres. Pedro também vai fazer citação desses falsos mestres, desses falsos cristos, desses falsos apóstolos. Jesus também vai fazer menção lá em Lucas capítulo 17 a respeito deles. E aonde se ensina, irmão? É aqui em cima. Aonde se educa a igreja? É aqui em cima. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que o próprio Cristo disse para a grande multidão, lá no Evangelho de João: glória a Deus. Aonde o povo dizia que era filho de Abraão, Deus está dizendo: vocês mentem, vocês são filhos do diabo. Não, nós temos por pai Abraão. Nosso pai é Abraão. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês acreditariam nas minhas palavras. Aleluia. Vocês são filhos do diabo. Palavra dura, irmão. Ninguém prega na igreja isso. Tem pessoas que contestam a mensagem de Cristo, a sua palavra, a sua voz. Tenha cuidado.
Esse homem de Deus perdeu a bênção. Perdeu a bênção. Porque deixou de ouvir Deus. Glória a Deus. Porque trocou a mensagem de Deus pela mensagem do diabo. Glória a Deus. Disse Jesus, o diabo é o pai da mentira, porque ele é desde o princípio. Glória a Deus. Tem muitos filhos do diabo ensinando dentro da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Tenha cuidado. Aleluia, meu Deus. Não troque esta palavra por achismo do homem. Eu acho que não tem nada a ver, acho que não tem problema, acho que não é pecado. Isso é achismo. A Bíblia tem condenado todas essas práticas repugnantes que o ser humano tem feito. Salomão perdeu a bênção porque morreu viciado. Porque no fim do seu ministério não ouviu mais Deus e preferiu se curvar a Astarote. Roboão perdeu a bênção porque ao invés de ouvir os anciões, os mais velhos, os que têm experiência, ouviu os jovens inexperientes, os parceiros. Jeroboão perdeu a bênção porque se desviou, se subiu ao seu coração a soberba e não permitiu mais que o povo fosse para Jerusalém. Levantou ídolos e altares e consagrou sacerdotes fora do trono de Deus. Esse profeta novo perdeu a bênção porque deixou de ouvir a mensagem de Deus para ouvir a mensagem do diabo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas nesses últimos dias. Conceda-nos da sua graça e da sua misericórdia. E nos dê força para caminharmos mais um dia, glória a Jesus, e assim sucessivamente até a sua volta. Porque a maior esperança minha, queridos, glória a Deus, quem sabe nós não possa mais nos reencontrarmos em um evento como esse, mas é que naquele grande dia todos nós possamos glória! lá para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia! Outro dia tinha um cara bem aqui, ó, que diz assim, o pirâmide. Glória a Deus. Essa noite, irmãos, que palavra poderosa. Glória a Deus. Eu tenho o costume de ouvir uma palavra tão poderosa, Bibliologia e Paulo. Foi Bíblia aqui nesta noite, exposição da palavra de Deus. Mas infelizmente a maioria já não gosta mais desta palavra, não é verdade? Então nessa noite eu quero fazer breves agradecimentos aos meus amigos e irmãos que nos deram a honra dessa noite estar conosco. Queremos agradecer novamente aqui a Mariana, a Júlia, o Samuel, está aí fora, hein, Maté? Louvado seja Deus. Queremos também agradecer cada dirigente, começando por aqui, presbítero irmão Tiago, meu amigo, Deus possa abençoar, fez o convite e graças a Deus, a Deus ele trazer aqui nesta noite, Deus possa abençoar esse conjunto maravilhoso. Queremos também agradecer nesta noite o nosso irmão José Irineu, dirigente ali da congregação do Monte Alegre. Deus possa abençoar os irmãos. Estaremos revendo essa visita, não é verdade? Também queremos agradecer nesta noite o diácono irmão Michel, servo de Deus ali, também um amigo que veio ali de Jeripapo, junto com a sua congregação maravilhosa, que eu já conheço. Está também nessa noite o meu amigo, irmão Edson ali de Vila Tapera. Já está com uns 3 vezes ele está aqui conosco, já pregou, já trouxe uma parcela da palavra de Deus, possa te abençoar. Arrumou uma confusão com o dirigente, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Deus possa abençoar. E também nós não podemos deixar de agradecer o irmão Josiberto, conhecido como irmão Josa, toda essa caravana maravilhosa ali de Canaã, Melancia, está nos ajudando esta noite, trouxe a banda, o irmão Ivan, servo de Deus, que se disponibilizou para estar aqui junto conosco, a sua esposa, irmão José, a irmã Hélia, as cadeiras que ele também trouxe ali, Deus possa abençoar o irmão poderosamente, tem nos ajudado. Aleluia, não sei como é que vai ser agora para frente, que os cultos ali mudaram para as quinta-feira e o nosso culto de volta é às quintas, não é verdade?
Então, irmãos, todos os irmãos que nesta noite vieram, se sintam abraçados pelo conjunto de herdeiros da promessa. Queremos agradecer também os irmãos que têm contribuído para que esse conjunto esteja de pé. Está ali o irmão Domingo, a irmã Jaqueira sempre tem ido conosco. O irmão Matéria, pai dessas jovens, se não fosse ele também, tem alguns cultos que elas não teriam ido, não é verdade? Então a gente está tentando fazer um trabalho e Deus tem honrado. Tinha 2, agora já tem 5. É bem verdade que o inimigo tem se levantado, tem tentado parar, mas aonde Deus está, irmão, o negócio é diferente. Ô, glória! Então, nessa noite também queremos agradecer aqui o presidente jovem, o irmão Henrique, servo de Deus, a irmã Giglene, sua esposa, a minha esposa, a irmã Maria, os irmãos que têm contribuído. Também o irmão ali, o irmão Renê, presidente da Igreja Assembleia de Deus do Brasil. É um prazer ter recebido o irmão aqui pela primeira vez. Nós agora estamos devendo, não é verdade? Estamos felizes, irmão, estamos gratos por tudo que o Senhor tem realizado esta noite. E queremos ser gratos a Deus, louvando a Deus pela vida do preletor dessa noite, o diácono irmão Samir, que temos tornado um amigo, não é verdade? Não faz alguns dias que a gente não vai na Sul Lisboa, mas estamos devendo essa visita. Que Deus possa recompensar os passos do irmão José Ayrton, do irmão Raimundo, o irmão Natan que está ali fora. Que Deus possa abençoar os irmãos de uma forma poderosa. Estou grato a Deus pela oportunidade. Passando o trabalho aqui, o irmão Henrique, que acredito que vai falar uma coisa, e também o irmão Luiz. Irmão Luiz, muito obrigado, irmão. Você tem contribuído bastante para o crescimento deste trabalho, amém? Passa para o irmão Henrique aqui, o irmão Henrique vai estar passando para o nosso gente. Fala aqui, irmão, coisa dessa zona. Hã? Então, passa aqui para o nosso gente, amém? Saudar toda a inclinação da parte do Senhor, irmão. Quero agradecer cada irmão, que esforçou para vir aqui escutar. Que o Senhor continue abençoando, levando em paz cada irmão, que o Senhor possa levar em paz, com segurança, né, irmão? Aqui o irmão Luiz, meu dirigente também, sempre me ajuda daqui nessa caminhada, se esforçando para que esse trabalho continue. E na hora aqui agradecer também ao irmão Aurício, da igreja também, irmão que sempre tem nos ajudado bastante, irmão. E todos os irmãos, não vou pintar o nome de cada um, porque o nome de cada um, mas eu quero agradecer a todos os irmãos. Senhor, ter se esforçado para vir até aqui, para juntos nós cultuar, louvar o santo nome do Senhor, né, irmão? A nossa amiga, irmão, o Senhor usou bastante na palavra, e que o Senhor continue abençoando ajudando com a banda, né, irmão? Quero agradecer o irmão por tudo, né, irmão? Deus, por cada irmão, que o Senhor continue abençoando, cada irmão, e eu peço, irmão, os irmãos para que nós colocarmos em pé para nós orarmos, né? Fazer a oração final. Glória a Deus! Irmão para fora e irmão ali para Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, essa parte sim, amém? Glória a Deus, nós estivemos numa escola na Bíblia, né? Glória a Deus, coisa boa, maravilhosa, é ouvir Deus falar através da sua palavra. Oramos nesta noite. Pai bendito, Deus santo e Deus amado, Senhor da glória, neste momento o Senhor só resta te agradecer, ó Pai, pela sua presença, Pai, pela tua palavra, meu Senhor. Ó Deus querido, por o Senhor ter se feito presente neste lugar, ó Pai, pelo teu Espírito Santo que nos conduz, por cada vida que aqui está, Pai, cada irmão, Senhor, cada congregação, ó Pai, Deus querido, nessa noite, cada ouvinte da tua palavra, meu Senhor, que o Senhor possa continuar batendo na porta do seu coração, que o Senhor possa dar mais uma oportunidade, meu Senhor da glória. Deus querido, nesta noite, Pai, eu te apresento, meu Senhor, cada caravana, meu Pai, que saiu do seu lugar, da sua localidade, meu Senhor, da sua congregação, a vir aqui, meu Deus da glória, Deus querido, fazer parte desse evento, Pai, para ti, Senhor. Meu Deus, assim como tu trouxe, Pai, leve em paz, em segurança, meu Senhor, que não seja o homem a guiar o transporte, ó Pai, mas seja os teus anjos a conduzir, ó Pai. Deus querido, vai livrando do acidente, da morte, da bala perdida, do homem sanguinário, meu Senhor da glória, que o teu povo possa regressar em paz e em segurança, meu Senhor, assim como chegou aqui, meu Pai, possa chegar no seu lar, meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, ó Pai, continua, meu Deus, com esse jovem, Pai, toma a juventude em tuas mãos, Senhor, leva ele para uma intimidade contigo, meu Senhor da glória, a um particular, Senhor, e que esta congregação continue crescendo, Pai, na graça e no conhecimento
comigo, meu Senhor da glória. Dá força, meu Senhor da glória, o dirigente desta congregação, todo obreiro que faz parte, Pai, desta congregação, e os demais irmãos, meu Deus, que estão aqui nessa noite, ó Pai. Deus querido, desde o presidente, ó Pai amado, o dirigente, meu Deus, o pastor local de uma congregação, meu Senhor. Meu Deus, pois Tu sabe a luta, Pai da glória. O Senhor sabe, meu Deus, o que cada um tem enfrentado, meu Senhor. Mas Tu és a nossa força, Pai. Tu és a nossa fortaleza, meu Senhor. E nesta noite, meu Pai, eu quero lhe pedir essas bênçãos e já lhe agradecer em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.